ó Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia desse segundo domingo do Advento nos coloca diante do desafio de vivenciar o mistério do nascimento do Senhor que se aproxima. São Pedro, na sua segunda carta, quando ele escreve à sua comunidade, ele reconhece um sentimento naquela comunidade de ansiedade, de querer que as coisas aconteçam no tempo mais breve possível. Por isso, ele nos diz que alguns pensam que a ação do Senhor demora. E São Pedro ajuda a comunidade a entender que Deus cumpre a sua promessa sem demora. Como que nós fazemos essa distinção na nossa vida? É porque muitas vezes, de um modo simples e humano, nós começamos a olhar a ação de Deus a partir da nossa compreensão e a partir dos instrumentos que nós temos para organizar a nossa vida, inclusive o tempo, o que em grego seria o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos, é um tempo diferente, aonde nós precisamos nos lançar, nos deixar ser envolvidos e permitir que o Senhor nos conduza. Então, à medida que nós começamos a colocar prazo de validade, condicionar o nosso tempo na ação de Deus, então nós nos frustramos muito. Mas ao mesmo tempo também nós somos contraditórios, porque o tempo de Deus que a liturgia de hoje nos apresenta, pelas palavras de São Pedro, acontece a cada Eucaristia. Se naquela época Pedro falava do dia de Deus que virá de um modo definitivo, e nós vivenciamos parcialmente esse dia de Deus a cada Eucaristia, nós nos encontramos numa situação de contradição, porque vivenciamos um momento sublime da nossa fé pelo sacramento da Eucaristia, a cada encontro que nós fazemos com o Senhor na igreja, de um modo talvez muito disperso. Nos deixamos ser envolvidos por tantas outras coisas e que, missa após missa, o milagre acontece, a ação de Deus acontece, o Senhor vem ao nosso encontro mais uma vez e nós não nos deixamos ser transformados. O tempo litúrgico, ele se renova a cada ano. A cada ano celebramos o nascimento do Senhor e mais uma vez na nossa vida nós vivenciamos o Natal de uma forma superficial, periférica, sem entrar no mistério da encarnação e do nascimento de Jesus Cristo. Por isso, cada ano é o tempo fundamental, o tempo propício, oportuno, para renovarmos a nossa disposição, para renovarmos a nossa comunhão com o Senhor, dentro do mistério dele e não do nosso. Porque esse é outro erro que nós cometemos muitas vezes, colocar o nosso entendimento, o nosso sentido naquilo que não é nosso. O nosso entendimento, o nosso sentido, a nossa existência devem estar condicionados ao sentido e à existência de Deus em nós, por nós, para nós, como nós rezamos também a cada Eucaristia ali antes do Pai Nosso, por Cristo, com Cristo, em Cristo. A nossa vida deve ser pautada nesse sentido, nesse mistério, e permitir que a ação de Deus possa nos conduzir. Sem pressa, sem pressa. É algo que nós, no tempo presente, precisamos aprender. Sem pressa de terminar a missa, sem pressa de esperar a graça de Deus, sem pressa de vivenciar o amor fraterno, o amor familiar, sem pressa das coisas. Se nós vamos fazer uma comida e vamos fazer ali muito rápido, querendo acabar rápido, talvez o arroz vai ficar empapado, vamos esquecer de colocar o sal na medida certa, e aí nós vamos vendo as consequências da nossa pressa no depois. É o depois que nos revela que o processo, ele não foi bem vivenciado, não foi bem construído. E esse tempo do Advento é para nos provocar a viver sem pressa esse mistério, esse processo de encontro com o Senhor,
encontrar o Senhor na sua identidade. Nós aprendemos da Escritura que os poderosos das nações e das religiões esperavam o Messias de um modo grandioso. Os judeus esperavam que mas Cristo, o Messias, viria em carruagens com seu exército e dissiparia da terra todos aqueles que não pertenciam ao povo de Deus. E o Senhor nasce, o Filho de Deus, num lugar periférico, humilde, simples, no silêncio e na discrição. E nós, 2000 anos depois, ainda precisamos descobrir aonde o Senhor está, aonde o Senhor nasce, de que modo nós podemos encontrá-lo. E talvez nos escandalizarmos, como pode o Filho de Deus, saindo da sua realeza, a máxima realeza, nasce num lugar desprovido de dignidade, de realeza, da realeza que nós consideramos ser grande nesse mundo. É ali que Jesus Cristo nos ensina como deve ser a nossa existência cristã, desapegados de tudo desse mundo, para que nós possamos carregar no caminho da nossa vida aquilo que é essencial, aquilo que é necessário. No caminho de Jesus Cristo, que é muito exigente e radical, nós precisamos identificar o que é necessário para a caminhada, para o segmento, para que assim a nossa caminhada seja integral, nós possamos caminhar leve e alegremente, sem murmúrios, sem ficar contemplando outras opções que nós vemos aí pelo caminho. E o mundo nos apresenta muitas outras opções de segmento, que não é o de Jesus Cristo. Mas é a partir da nossa consciência, da nossa escolha, da nossa adesão, que nós vamos de fato refletir diante de Deus aquilo que nós carregamos dentro de nós. Esse tempo nos coloca diante desse desafio de ir ao encontro daquele que já nos encontrou. Quando o Senhor nasce, nós já fomos encontrados, mas precisamos encontrar o Senhor cotidianamente. E para nós também, no mundo de hoje, especialmente na dimensão das crianças, dos jovens, é um grande desafio fazer com que eles cresçam vivenciando esse mistério, não permitir que os sinais sejam confundidos e que o tempo também seja confundido. Há uma realidade de Natal que se celebra fora da espiritualidade cristã, e há uma outra realidade natalina que nós devemos fazer valer e tomar força entre nós, dentro das nossas casas, dentro da nossa comunidade. Lá fora um tempo, aqui dentro outro tempo. Dentro de casa, o tempo de Deus. Lá fora qualquer outro tempo. Mas qual é o tempo que nos rege interiormente na vivência desse mistério que nos envolve? Nós somos envolvidos por esse mistério de Deus. E é nesse sentido que nós vamos nos deixar ser conduzidos. Assim como nós escutamos do profeta Isaías na primeira leitura, que vivia ainda num tempo de escravidão, de servidão. O povo era escravo na Babilônia, mas o império babilônico começava a ruir, a se desintegrar. E por meio de um grande homem, de um rei persa, Ciro, o povo de Deus começa a ver a luz na sua vida. Começa a sentir esperança de poderem voltar para a sua terra, para o seu templo e reconstruir a sua vida junto do seu Deus. Por isso Isaías diz essa palavra para o seu povo naquela época: consolai o meu povo, falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão, que sua escravidão acabou. Precisamos encontrar ainda em nós o que nos torna escravos desse mundo, o que nos impede de caminhar livremente no seguimento a Jesus Cristo, porque o Senhor já está entre nós. Foi a saudação que nós usamos no início da Eucaristia de hoje: a graça e a paz daquele que é, que era e que vem. Aquele que era, que é e que vem. O Senhor está e continua vindo cotidianamente ao nosso encontro. E como nós estamos usando desse tempo para preparar o encontro que nós vamos fazer com o Senhor nesse Natal, o que nós queremos de fato transformar na nossa vida,
o que nós queremos alcançar individualmente, em família e em comunidade. Celebrar o nascimento do Senhor é provocar um espírito de renovação, de recomeço. Recomeçamos a nossa caminhada no seguimento desse Senhor que humildemente assume a nossa condição humana, para que um dia nós possamos assumir a nossa condição divina que já existe dentro de nós, mas que ainda não se manifestou. Existe e com certeza prevalecerá um dia quando estivermos juntos de Deus. O Evangelho de hoje reforça isso que nós escutamos do profeta Isaías. João é o mensageiro. Na teologia cristã também pode ser considerado anjo, porque todos aqueles que são portadores da mensagem divina são anjos. O anjo que anunciou a Maria, o anjo que anuncia a boa nova, uma nova geração, novos céus e nova terra. É o que nós escutamos da liturgia de hoje, é o que nós desejamos e o que nós devemos nos comprometer a construir. Não apenas esperar o que vem da vida futura, mas fazer com que, a partir do nascimento do Senhor e do nosso comprometimento com o Evangelho, esses novos céus e nova terra possam começar a ser construídos. Por isso, a primeira leitura e o Evangelho usam a imagem daquele que grita no deserto. A voz é fundamental para anunciarmos a verdadeira manifestação de Deus entre nós. Se nós nos colocamos mudos diante do mistério que nós celebramos e que nós somos envolvidos, então nós não somos dignos de estar aqui e de celebrar esse mistério do nascimento do Senhor. Que não somente a nossa voz, mas a nossa ação deem testemunho daquilo que nós celebramos, daquilo que nós queremos fazer marcar a nossa vida a partir do Natal que se aproxima. E que nós, mais velhos, adultos, possamos ajudar as crianças, de algum modo, na nossa casa e na nossa igreja, a vivenciar bem esse tempo. A igreja dispõe de tantos símbolos, de tantos sinais para vivermos o tempo do Senhor, seja a coroa do advento, que vai sendo acendida a cada semana, o presépio que gradualmente vai sendo montado dentro da igreja, e que também pode ser montado de um modo muito criativo em casa, mas ajudando as crianças a entenderem o que está acontecendo, fazendo com que elas sejam catequizadas também a partir desses sinais. São palavras simples que nós podemos usar para ajudar a fazer com que elas se encontrem com Deus da vida, para que esse tempo que nós estamos celebrando possa ser um sinal, um tempo mágico nas suas vidas. E que o Natal não seja apenas sinônimo de presentes, presentes caros, de mesas fartas, mas que haja o lugar primordial de Jesus Cristo. E que esse lugar primordial seja principalmente o nosso coração, mas que nós possamos manifestar isso publicamente, na comunidade, em família e no linguajar que as crianças possam entender. Então, irmãos e irmãs, que essa voz que grita no deserto nos ajude a preparar o nosso caminho, endireitar a nossa estrada para o encontro com o Senhor. E assim, o Senhor que já está a postos, esperando a nossa chegada, possa nos acolher na nossa fragilidade, na nossa humildade, para nos ajudar a continuar a nossa missão, o nosso seguimento a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professor